A paz do Senhor, este é mais um vídeo escatológico, pelo qual eu pretendo apresentar uma resposta bíblica aos pressupostos do pós-tribulacionismo. Nós fizemos aqui um vídeo recentemente para falar das 4 escolas ou das 4 posições pós-tribulacionistas, porque muita gente pensa que o pós-tribulacionismo tem uma posição única. Não. Existe o pós-tribulacionismo clássico, o semiclássico, o futurista e o dispensacionalista. E eles, claro, têm algumas coisas em comum, mas eles têm também muitas diferenças entre si. Por isso que foi importante a gente fazer aquele vídeo, mas eu quero no vídeo de hoje, sendo bem objetivo, falar de posições que eles defendem, que eu considero insustentáveis do ponto de vista bíblico, que eu considero incoerentes, biblicamente falando. Claro que são muitos argumentos. O primeiro de todos os argumentos que nós poderíamos citar, que eu já mencionei no vídeo anterior, é aquele argumento, aliás, podemos juntar 2 num só, que é o chamado argumento ad hominem, e o argumento histórico, que é muito utilizado. Aliás, mais do que os argumentos bíblicos, os pós-tribulacionistas muitas vezes se valem a esse argumento ad hominem, ficam criticando. Os pré-tribulacionistas são muito fraquinhos, muito fracos e tal, falta base bíblica e etc. Veja, irmãos, que nós sejamos honestos. Os pré-tribulacionistas têm estudado esse assunto com seriedade, né? Eu tenho brincado, falando que tem muitas testemunhas aqui, eu estou cercado de uma nuvem de testemunhas, que são todos esses livros aqui de eruditos que eu sempre tenho apresentado, né? Você que tem assistido meus vídeos tem visto como existem centros acadêmicos pré-tribulacionistas em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, ali na Califórnia, no Texas. Então é importante você que critica o pré-tribulacionismo primeiro se inteirar, saber do que se trata e não desprezar essa posição, achar que são apenas aquelas pessoas que não estudam. Você está muito equivocado. Quem mais estuda escatologia na atualidade são os pré-tribulacionistas. Infelizmente, os pós-tribulacionistas pararam no tempo e ficam criticando os pré-tribulacionistas. Mas então esse primeiro ponto eu não vou me deter nele, porque já mencionei no vídeo anterior, e assista lá que você vai ver por que esses pressupostos com respeito a esses ataques aí, ad hominem, e também esse argumento histórico, né? Em 1800 anos ninguém falou isso aí, nós já provamos que não tem nenhuma base, né, para você utilizar isso como argumento e tal contra o pré-tribulacionismo, né? Então, a resposta bíblica que eu lhe dou é a seguinte: examine tudo e retenha o bem, né? Jesus mesmo disse em João capítulo 7, versículo 24, julgai segundo a reta justiça. É preciso julgar segundo a reta justiça e não dessa maneira preconceituosa. Muito bem. Quais são, então, as principais argumentações bíblicas dos pós-tribulacionistas que, a meu ver, não resistem a uma análise bíblica cuidadosa? Então, veja, eles dizem, já é um segundo argumento, portanto, o primeiro é o que eu citei, ad hominem histórico, que eu juntei num só. O segundo argumento é o argumento da negação da iminência. Boa parte dos pós-tribulacionistas, não são todos, porque tem aí aqueles que defendem a iminência, né? Claro que não é iminência ligada ao arrebatamento. Eles acreditam que nós estamos vivendo em tribulação, eles não veem a tribulação como um período de 7 anos, eles confundem a tribulação com tribulações, né? Então, eles acham que a vinda de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Mas boa parte dos pós-tribulacionistas nega a doutrina da iminência. E eles, aparentemente, têm uma boa razão para isso, porque eles alegam que para o cumprimento das profecias haveria um tempo
Mas a Bíblia não estabelece, não tem na Bíblia o tempo estabelecido nesse intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda, ou seja, esse parêntese, né? Esse período parentético entre a primeira vinda e a segunda vinda, não há na Bíblia o estabelecimento do tempo. Então, quando se fala de iminência da vinda do Senhor, é claro uma ligação ao arrebatamento que pode acontecer a qualquer momento. Os apóstolos esperavam o arrebatamento para os seus dias. Paulo claramente fala disso. Tiago claramente fala disso. O livro de Apocalipse deixa claro que os crentes estavam esperando o arrebatamento para qualquer momento. Porque iminência não está ligada, claro, a nenhum sinal. Quando alguém te perguntar se há sinais para o arrebatamento da igreja, diga que não há, porque de fato não há. Os sinais são escatológicos. Eles apontam para o fim. Ah, irmão Ciro, mas como que a gente sabe que a vinda de Jesus se aproxima? A gente sabe que Jesus breve virá e cantamos isso, breve virá, breve Jesus voltará. Por quê? Porque o arrebatamento é um evento desencadeador. Claro, não há sinais específicos quanto ao arrebatamento, mas o arrebatamento é o primeiro de todos os eventos escatológicos, aqueles que estão por vir. Ou seja, ele é um evento desencadeador. Ocorrendo o arrebatamento, logo em seguida vem tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro no céu, concomitantemente o período tribulacional na terra. Então, tudo que Jesus falou que ocorreria, está ocorrendo ao longo do tempo, só que cada vez de maneira mais intensa. Veja que o sinal não está no sinal em si, está na intensificação do sinal. O caso dos terremotos, por exemplo, a cada século foram acontecendo mais terremotos, e só no século XX aconteceram mais terremotos do que em 19 séculos, somando todos os terremotos. Entramos no século XXI, terremotos ainda mais, com maior impacto, não é? Tsunamis, etc., como aquele da Ásia, que matou quase 300 mil pessoas no início desse século, e assim por diante. Então, veja que negar a doutrina da iminência é ir de encontro, e não ao encontro, né? Ir de encontro à própria palavra de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus disse, vigiai pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que é de vir o vosso Senhor. Deixando claro que Jesus pode chegar a qualquer momento. Isso é iminência. A doutrina da iminência que faz com que o crente seja vigilante, esteja preparado para o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Claro que o nosso tempo é cronológico, mas Deus não trabalha, ele entra no nosso tempo, claro, para agir, mas ele está acima do nosso tempo. Então, não há na Bíblia a determinação desse período parentético entre a primeira vinda e a segunda vinda. Então, um terceiro argumento dos pós-tribulacionistas é aquele argumento da ressurreição. Dizem eles, boa parte deles, né, com base em Apocalipse 20, versículo 4, que a ressurreição acontece depois da vinda do Senhor. Porque lá está escrito claramente que Jesus vem, Apocalipse 19 e tal, montado num cavalo branco, seus exércitos o seguem, e ele estabelece o milênio, no capítulo 20. Só que antes dele estabelecer o milênio, diz no capítulo 20, versículo 4, que haverá uma ressurreição. E diz que aqueles que foram degolados, né, por amor a Cristo, pelo testemunho da palavra de Deus, eles vão ressuscitar. Os outros mortos não vão ressuscitar. E a Bíblia, quem não ler com atenção ali vai se confundir, mas o texto deixa claro que a primeira ressurreição diz respeito a estes que foram degolados por amor a Cristo. A outra, claro, está subentendido que é uma segunda ressurreição, só que aí muitos pós-tribulacionistas se confundem, porque primeira e segunda aí não é uma referência a eventos, é uma referência à modalidade de ressurreição. Quando a Bíblia diz esta é a primeira ressurreição é a ressurreição da vida, é a ressurreição dos justos, mas não quer dizer que ela ocorra em um único evento. Nós que somos pré-tribulacionistas não temos dificuldade de entender que vai acontecer uma etapa dessa ressurreição
no arrebatamento da igreja, vai haver durante o período tribulacional a ressurreição das duas testemunhas que vão morrer no próprio período, os 144 mil está subentendido que eles vão ressuscitar, e os mártires do período tribulacional é os que foram degolados. Ou você vai me dizer que esses que foram degolados é uma referência a toda a cristandade? Todos os salvos em Cristo morreram dessa forma? Claro que não. Ali é uma referência a uma das etapas dessa primeira ressurreição, que é uma modalidade, não é uma ressurreição única, um evento único, é uma modalidade, a ressurreição da vida. E a modalidade de ressurreição da condenação é para aqueles que vão ressuscitar para o juízo final após o milênio, aliás, após a última revolta de Satanás. Porque aí, se os pós-tribulacionistas continuarem com essa posição, eles vão se contradizer, e aí vão ter que começar a dizer que uma dessas, que a ressurreição, uma delas é espiritual, como muitos têm feito. Porque quando você compara, e é um texto que os pós-tribulacionistas fogem dele, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 a 18, quando você compara 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, com Apocalipse 20, 1 a 4, você vê que há uma diferença entre os eventos. Porque no arrebatamento, a Bíblia diz claramente que a ressurreição acontece primeiro. Nós não precederemos os que dormem. A Bíblia diz, os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Só que lá em Apocalipse 20, versículo 4, os mortos que ressuscitam ali, ressuscitam após Jesus pisar na terra. Em 1 Tessalonicenses 4, nós iremos ao encontro do Senhor nos ares. Os que vão ressuscitar irão ao encontro do Senhor ainda nos ares. E já em Apocalipse 24, cumprindo os que está em Zacarias 14, os seus pés, falando de Jesus, estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ele já vai estar na terra quando houver a ressurreição daqueles que morrerem no período tribulacional. Porque ali a ênfase é clara. Os que foram degolados, os que foram mortos pelo anticristo. Ou seja, são os santos do período tribulacional, que não tem nada a ver com a igreja arrebatada. Eles farão, claro, ao fim e ao cabo, parte da igreja. Mas ali não é uma referência à igreja que será arrebatada antes do período tribulacional. Então esse é mais um argumento aí que cai por terra. Se você examinar cuidadosamente, biblicamente, você vai ver que não se sustenta. Porque você não pode examinar Apocalipse 19 isoladamente. Quando você estuda escatologia, a Bíblia explica a própria Bíblia. É um problema da escola pós-tribulacionista querer examinar textos isoladamente. Mateus diz que não tem arrebatamento, todo olho verá. Né? O arrebatamento é a vinda do Senhor, é tudo a mesma coisa. Apocalipse 19 também não fala de arrebatamento, mas 1 Tessalonicenses 4 fala. Você vai extrair 1 Tessalonicenses 4 da Bíblia? Não, você tem que harmonizar. A Bíblia é uma harmonia perfeita, então analise tudo junto. 1 Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 5, que muitos também desprezam, Apocalipse 19 e 20, que é uma sequência, só que essa sequência é a partir da igreja no céu. Não se menciona arrebatamento, por quê? Porque se você ler Apocalipse com cuidado, você vai ver que no capítulo 4 a igreja já está no céu, representada por aqueles 24 anciãos, que eu tenho repetido aqui, que é uma representação. Não é que vamos ter 24 pessoas lá, porque é como se fosse uma peça que João estivesse assistindo, pela qual, por meio de símbolos, Deus revelou a ele o futuro. Então esse é mais um argumento que não se sustenta, o argumento de que haverá ressurreição após a vinda do Senhor. Não. Outro argumento, o argumento da natureza da tribulação, que alguns pós-tribulacionistas defendem. Eles dizem, na verdade, que nós já estamos passando por tribulação, e aqueles que defendem um período tribulacional, como eu citei aqui o caso de George Led, a sua posição futurista, e o próprio Robert Gundry, que defende a posição dispensacionalista, mas pós-tribulacionista, eles defendem que haverá um período ainda tribulacional. Mas boa parte dos pós-tribulacionistas defende que nós já estamos passando por tribulação, porque nós não somos melhores do que ninguém, e quem somos nós vamos passar sim, inclusive por essa parte culminante da tribulação. Veja, isso aí é uma maneira de querer forçar a Bíblia a dizer o que ela não diz, porque a Bíblia apresenta textos claramente que
comprovam que a igreja não passará pelo período tribulacional. Mateus 21:36, Jesus disse: vigiai, pois, em todo o tempo orando para que possais escapar. Ele não disse para que possais participar, para que possais enfrentar, não, para que possais escapar todas essas coisas que hão de acontecer. Os textos clássicos que defendemos, que os pós-tribulacionistas não respondem, eles ficam ironizando, ficam tentando aí, como se diz aí na linguagem jurídica, fazer chicana, mas quando você vê 1 Tessalonicenses 1:10, Jesus vem para nos livrar da ira futura, comparando com 1 Tessalonicenses 5, 1 em diante, né? Diz ali claramente que nós somos os filhos da luz, os filhos do dia. Os filhos do dia não vão participar das trevas que cairão sobre este mundo. Paulo deixa claro, e ele diz isso depois de ter falado do arrebatamento da igreja, que será um livramento antes desse período da ira. A ira, que claramente é uma referência, desde o Antigo Testamento, à tribulação que há de vir sobre o mundo, né? Muitos têm aí o costume de querer compartimentar esse período, dizer que tem a ira de Deus, mas antes da ira de Deus tem a ira do diabo, tem a ira dos homens, ficam querendo compartimentar. Não, todo período tribulacional é um período em que Deus vai derramar sua ira, e você vê isso desde a abertura dos primeiros selos ali em Apocalipse 6. Você não vai ver a ira de Deus se manifestar só depois, não. Deus já começa a derramar a sua ira logo no início do período tribulacional, quando a igreja não mais estará aqui na terra, porque Apocalipse de 6 a 18 não mostra a igreja. Aqueles santos ali são, na verdade, os mártires do período tribulacional. A Bíblia explica, a própria Bíblia, quando diz que eles vêm de grande tribulação, em Apocalipse 7,14, que eles vão ser mortos naquele período, pelo anticristo. Eles vão ser degolados. Ou será que você imagina que todos os crentes foram degolados? Não, tem crente que está morrendo aí de doença e tal, tem aqueles que morreram de maneira natural, né, com a velhice e tal, outros foram mártires, é verdade, mas nem todos foram martirizados. Então, alto lá, a Bíblia deixa claro, Apocalipse 20, versículo 4, diz que eles foram degolados. Então, é uma referência clara aos mártires do período tribulacional. Então essa questão da natureza da tribulação, tem também Apocalipse 3, 10 e 11, que os pós-tribulacionistas ficam tentando fazer ali uma hermenêutica, uma exegese, numa preposição do grego, que você sabe muito bem que pelo contexto pode significar várias coisas diferentes. E ali não adianta você querer dizer que Deus vai livrar no meio, vai guardar no meio da tribulação, que a Bíblia deixa claro que Deus vai guardar da hora, ou seja, do período da tribulação. A igreja não vai passar, como guardaste a palavra da minha profecia, eu também te guardarei da hora, do período da tribulação, da aflição, da angústia que virá sobre todo mundo. Então, esse é outro argumento que cai por terra, o argumento da natureza da tribulação. Um quinto argumento, que eu já acabei explicando aqui, vou só confirmar, o argumento da natureza da igreja. Porque os pós-tribulacionistas, boa parte deles, acreditam que a igreja está presente ali no sermão profético, não é? Mateus 24 e 25. Eu até sou de uma posição que concordo que uma parte daquele sermão se aplica à igreja, porque Jesus estava falando com seus discípulos que constituíam a igreja nascente. Aqueles que formaram a igreja nascente eram israelitas. Então Jesus respondeu uma pergunta tripartida: quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Claro que uma parte ali tem a ver com a igreja, mas a partir do versículo 15 de Mateus 24, quando Jesus fala do abominável da desolação, claramente ele está falando para os israelitas, o que vai acontecer com Israel, porque os discípulos tinham também, claro, expectativa com respeito ao futuro de Israel. Então Jesus explica o que vai acontecer, especialmente em Jerusalém, na parte final do período tribulacional. Está claro, é você examinar. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então ali você não vê a igreja. Ali quando eu ia falar dos eleitos no Novo Testamento nem sempre significa a igreja. Nas epístolas de Paulo, claro,
não tem discussão. Mas em Mateus 24, não adianta você querer ser dogmático e dizer, ali é a igreja, é a igreja. Não dá para sustentar essa posição. Então, com respeito à natureza da igreja, está claro, a igreja ela aparece claramente nas epístolas de Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, quando Paulo diz, iremos ao encontro do Senhor nos ares, está claro, ali é para a igreja. Só que Mateus 24, a partir do versículo 15 e até o versículo 35, a igreja não está ali, né? Isso você pode ter certeza. A partir do versículo 36 fala de iminência, tal, aí a gente considera que também se aplica à igreja. Eu considero, pelo menos, não são todos os pré-tribulacionistas que consideram. Muitos pré-tribulacionistas também são dogmáticos e dizem, não, a igreja não aparece em Mateus 24, 25. Eu não concordo com essa posição. Eu vejo que há um parêntese ali, quando Jesus fala sobre o que é especificamente para Israel, e depois ele retoma um assunto que se aplica a nós. Mas quando ele fala da manifestação do Senhor em poder e grande glória, ali já diz respeito a Israel no período tribulacional, a igreja, a Bíblia explica a própria Bíblia, repito, já terá sido arrebatada naquela ocasião. E aí, claro, em Apocalipse você não vê a igreja, repito, dos capítulos 6 a 18 a igreja não aparece. Os santos ali são os mártires do período tribulacional. Então outro argumento é o da natureza da manifestação do Senhor, que eles, os pós-tribulacionistas são dogmáticos e dizem que parousia é sempre, parousia, né? É sempre uma referência à manifestação do Senhor. Não é verdade. Examine todos os textos dentro do contexto, você vai ver que às vezes parousia é uma referência ao arrebatamento, porque a Bíblia é clara, são dois eventos distintos. Ah, irmão Ciro, mas a Bíblia deixa claro, né, Apocalipse 1:7, que todo olho verá. Sim, ali é uma referência no prólogo de Apocalipse, porque você sabe que no prólogo antecipa-se o que vai ser apresentado ao longo do livro. No prólogo de Apocalipse você tem uma referência à manifestação do Senhor em poder e grande glória, que se menciona no capítulo 19. Mas o arrebatamento já terá acontecido antes. Porque no arrebatamento, se você defende que todo olho verá, isso é na manifestação. Porque Hebreus 9:28 deixa claro que nós estamos esperando que o Senhor se manifeste segunda vez, ou seja, a segunda vinda, aos que o esperam para a salvação. Ali é uma referência ao arrebatamento. Porque no arrebatamento, só a igreja verá o Senhor. Na manifestação, claro, todo olho o verá, né? E a igreja virá com ele. E o último argumento, que eu também não vou tomar tempo com ele, mas é bom que conste, é aquele argumento que diz que o anticristo virá antes do dia do Senhor, né? O dia do Senhor não virá antes, disse Paulo, que se manifeste o homem do pecado, que venha a grande apostasia. E aí tem muita gente que está esperando o anticristo antes de Cristo. Só que eu tenho um vídeo aqui que explica bem isso. O dia do Senhor não tem nada que ver com o arrebatamento da igreja. Paulo começa falando sobre a vinda do Senhor, claro, porque ele retoma o assunto que ele já tinha apresentado em 1 Tessalonicenses 4, mas logo em seguida ele para explicar claramente a posição, porque aqueles irmãos de Tessalônica estavam em dúvida, porque tinha pessoas enviando cartas, se passando por Paulo, tinha falsas profecias, pregações complicadas quanto a isso também, fala com argumentos falaciosos, como tem hoje em dia aí, escatologia especulativa, aterrorizante, e aqueles irmãos estavam preocupados. E aí Paulo disse, não, olha, o dia do Senhor ali é o dia do juízo. Examine o Antigo Testamento, aliás, na obra Quando a Trombeta Soar, tem um artigo maravilhoso de Randall Price, né, que explica esse termo, dia do Senhor, nos profetas do Antigo Testamento. E Paulo, claro, ele recorreu ao que os profetas disseram quando ele usa o termo dia do Senhor. Tem uma variante textual aí, algumas Bíblias dizem dia de Cristo, mas independentemente de ser dia do Senhor ou dia de Cristo, no contexto é uma referência ao dia do juízo, ao período do juízo, que vai se dar a partir do período tribulacional. Então, Deus nos livra, a vinda de Jesus nos livra desse dia da ira. Então, o dia do Senhor não virá antes se manifesta o homem do pecado. Ou seja, o juízo de Deus virá quando o anticristo estiver se manifestando. Só que antes disso, a igreja já terá sido arrebatada. E o próprio texto explica isso, porque quando você continua lendo 2 Tessalonicenses 2, você vê que tem um que o detém.
né, que detém quem? O anticristo, até que do meio seja tirado. Esse que do meio será tirado, quem é? Não pode ser o próprio diabo, porque o diabo não está detendo a si próprio. Não pode ser o próprio mal. Não, ali é uma referência, claro, ao Espírito Santo, que não vai sair da terra, porque ele é onipresente, mas ele vai tirar o seu poder de deter o mal, né? A um que o detém, até que no meio seja tirado. Ele sai do meio da igreja, por quê? Porque a igreja vai ser arrebatada, mas ele continua na terra, porque é ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e no período tribulacional haverá salvação, sim, porque Deus é misericordioso. Leia Apocalipse 9 com calma, que você vai ver no final que os juízos de Deus derramados nesse período é para que as pessoas se arrependam. Mas os adoradores da besta não vão se arrepender, os adoradores da besta, porque outros sim, aqueles que não aceitarem a marca da besta, vão ser mortos por isso, vão ser perseguidos por isso, mas o texto de Apocalipse 6 e 7, especialmente 20, versículo 4 também, fala daqueles que foram degolados, que vão ressuscitar. A Bíblia é de uma clareza, assim, para quem está disposto a estudá-la, é uma clareza, assim, que ninguém pode questionar. A pessoa, às vezes, fica presa a seus pressupostos, né? Cuidado, tome cuidado quando seus pressupostos estão acima da evidência. O que eu apresentei aqui, modéstia à parte, são evidências bíblicas, né? Então, é importante que você estude a Bíblia e eu vou parando por aqui que as horas já me mandam parar. Esse é mais um vídeo sobre o pós-tribulacionismo, poderemos fazer outros. Em breve faremos também, se Deus quiser, uma exposição de Apocalipse, perícope por perícope. E se você tem gostado aí do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe e convide outras pessoas para participar dos nossos estudos. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.